Ok, pessoal, açaí do alto. Tá aqui, ó. Hoje eu tenho que comer devagar, né? Porque ontem à noite fui para o aniversário. Então vou lá no açaí do alto. Eu vou comer uma salada, arroz, feijão e ovo. Esse é o meu cardápio de hoje. Salada, arroz, feijão e ovo. No açaí do alto, fica ali na esquina do Correio. Bem na esquina do Correio, açaí do alto. Você come muito bem. R$ 18. Aquele prato pode ser com bife, pode ser com frango, enfim. R$ 18. De 18 a R$ 25, né, nessa faixa. 18 a R$ 25. Açaí do alto. Gente, pessoal que está aqui pelas redes sociais, muito obrigado. Está lá no YouTube o programa. Pessoal que está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Augusto Miguel está aqui com a gente. Bom dia, Augusto. Marcelo Danilo, o Márcio Danilo. Márcio, bom dia. Saudação de paz, ligado no programa, muito top, como sempre. Obrigado, meu irmão. Márcio, olha, aquele papo que a gente está levando, Márcio está lá nos Emirados Árabes, né? Assistindo a gente lá do outro lado do mundo. Márcio, não sei se você viu aí, foram apreendidos de ontem para hoje, Márcio, aquilo que a gente conversou. 3.900 pedras de crack, 16.500 pinos de cocaína. Aí você vai para o projeto do pastor Sérgio Garrido, com 57 jovens, que ele está cuidando de 57 jovens. Aí você vê a preocupação nossa, de algumas pessoas aqui em Teresópolis, de cuidar dos jovens. Dentro da Vila da Esperança, lá no bairro do Meudon, um lugar que ali tem droga também, mas o Sérgio Garrido está ali, da Assembleia de Deus Meudon, cuidando de pessoas. E você também, você faz parte desse grupo. A tua esposa, que ontem esteve aqui no programa, cuidando de pessoas. Márcio, um abraço, meu irmão. Vanderlei Pérez, já teve realmente um candidato fantasma em Teresópolis? Rapaz, nessa época aí de campanha eleitoral, onde alguns fantasmas, né, fantasma da vida social da cidade, surgem aqui nesse momento agora da campanha como candidatos a deputado estadual, deputado federal, até gente de fora, né, que não tem nenhuma relação com a cidade, nenhuma mesmo, que nunca veio a Teresópolis. Estão fazendo, não, são 21 já. Já aumentou para 21? Apareceram mais 3 ontem. É que são muitos candidatos e a gente, nessa primeira matéria que eu fiz o levantamento para a edição de sábado do Diário, eu não localizei 3 candidatos ali que depois se confirmou, eles apresentaram, liberou lá no TSE os nomes, né? Então estão todos realmente, em princípio seriam 21 candidatos hoje com domicílio eleitoral em Teresópolis. A gente diz que é candidato da terra, aquele que tem domicílio aqui. E tem muita gente que tem domicílio eleitoral em Teresópolis, nem vive aqui, vive no Rio ou vive em outro lugar, mas sempre vem votar aqui e agora decide ser candidato aqui. Então são pessoas quase que podem ser consideradas fantasmas para a cidade, né? Já que não tem nenhuma relação com a cidade, mas querem agora buscar o voto do eleitor aqui. Mas, de fato, aconteceu lá na eleição de 1958 a campanha de um candidato fantasma em Teresópolis. É uma estratégia. Nessa época de eleição, a gente vê os candidatos, essas pessoas que querem chegar ao cargo de deputado e deputado estadual e federal, e até outros cargos também, usando das estratégias mais esdrúxulas, né, para conseguir chegar ao voto do eleitor, para conseguir encantar o eleitor e conquistar dele o voto. E lá em 58, um cara teve uma ideia brilhante. Como todo mundo está publicando anúncio em jornal, correndo carro de som, pedindo voto, ele resolveu fazer uma candidatura incógnita, uma candidatura camuflada na expectativa, né? Então ele patrocinou várias páginas, página inteira, anúncio de página inteira em jornal, naquela época podia, anunciando o candidato fantasma. E que ele, na semana da eleição, anunciaria quem era ele, qual era o nome dele e o número dele. Olha que loucura esse camarada fez, né? E, em princípio, isso era até... Hoje seria inadmissível isso, porque a justiça eleitoral está muito mais rígida, né, nesse controle dos abusos das campanhas, mas ele fez pior do que isso. Ele colocou também um prêmio de 5.000 cruzeiros para quem adivinhasse quem era o candidato fantasma. Ou seja, ele queria fazer uma campanha muito escondida mesmo, porque a ideia era essa, né? E na semana da eleição, então, ele se revelou, eu sou tal pessoa, moro em tal lugar. Ele fez uma biografia dele lá e publicou quem era ele de fato, mas eu acho que não deu muito certo a estratégia, porque ele só fez 21 votos. Essa história eu apurei lá para esse livro que eu estou agora finalizando. Eu acredito que até antes da eleição a gente lança ele, que é o 1922, As Eleições em Teresópolis,
onde a gente coloca ali os resultados de todas as eleições em Teresópolis de 1922 até 2022. Loucura isso, né? Muita informação, tudo coisa que está guardada. Essas informações estão guardadas em matérias dos jornais de época, alguma coisa no Tribunal Eleitoral, muito pouco, né? Só dos anos 70 para frente você encontra alguma coisinha, alguma informação nos sites do Tribunal Eleitoral, TRE, que é o mesmo site do TSE. As eleições de 70 para baixo, ou de 60 para baixo, você não encontra ela em lugar nenhum. Algumas matérias do Jornal do Rio, ou então na imprensa local, que é o registro diário da cidade, né? As pessoas não dão importância à imprensa escrita, mas é ela que guarda o que aconteceu ao longo da história de um município, né? Ao ponto de a gente poder fazer um livro com todas as eleições, com o resultado de todas as eleições que ocorreram em Teresópolis. As eleições municipais, as estaduais, as senatoriais, que eram eleições antigas, onde só se disputava a cadeira de deputado federal e para o Senado. Você tinha as eleições de presidente e de presidente de Estado, de presidente da República, de presidente de Estado, depois de senadores e deputados, e as eleições municipais, que sempre correram junto com as eleições para a Câmara Estadual. Antigamente era assim. Que até os anos 30 não havia necessariamente a Câmara, a Assembleia Legislativa era composta de deputados distritais, né? Essa coisa que fala de deputado distrital hoje aí já aconteceu no Brasil cerca de 100 anos atrás, quando você votava no deputado do seu distrito. Teresópolis, por exemplo, pertencia ao primeiro distrito, que era, o estado tinha 48 municípios e era dividido em 5 distritos. Então, Teresópolis pertencia ao primeiro distrito, onde, acompanhada lá de mais 11 municípios, acompanhado dos 11 principais municípios do estado. Teresópolis está sempre bem acompanhado ali nessa representação política, né? E nesse período, então, todas as eleições que eram para esse distrito tinham acontecido também as eleições municipais no mesmo período, né? Então, poder contar essa história, isso só é possível a partir... E tem muita história engraçada, né, daquela época? As convenções, né, a forma como aconteceu, a forma como aconteceram as disputas eleitorais, as escolhas dos candidatos, né, a possibilidade de você ter tido, por exemplo, em Teresópolis, que foi oferecido o cargo de prefeito a 2 pessoas ilustres, que eu fico pensando o que seria se esses caras aceitassem ter sido prefeito de Teresópolis. Edmundo Bittencourt, jornalista do Correio da Manhã, e Carlos Guinle. O Carlos Guinle, quem ofereceu o cargo de prefeito para ele, foi o presidente Getúlio Vargas, que esteve na casa dele no Comari, né? Naquela época ele era presidente do Automóvel Clube do Brasil, então ele era uma figura muito importante, e o presidente pediu para ele ser prefeito de Teresópolis. Não só ofereceu, não, pediu que ele fosse, que ele queria ter aqui um bom prefeito. E o Carlos Guinle estava no auge do seu vigor de empreendedor, né? A família Guinle a família Guinle era muito forte, né? Isso aqui, Teresópolis, era só um braço dos investimentos dele. Então, ele abriu mão de ser candidato. E, mais à frente, quando ele faz uma reminiscência, uma lembrança, ele deixa uma frase muito interessante, que ele diz que se arrepende de não ter aceitado o convite de ser prefeito de Teresópolis, porque tinha muita coisa que outros fizeram e ele não faria, e coisas que ele faria e que tinha certeza de que seria uma coisa muito importante para Teresópolis. E ele, quando fala de Carlos Guinle, basta lembrar que o Parque Nacional só existe pelo Carlos Guinle e o Arnaldo Guinle, porque eles deram as terras para a construção do Parque Nacional, para a criação do parque em 39. Então, assim, não vendeu a terra para o governo no arranjo, não. Ele ofereceu a terra e ele ajudou a convencer o presidente Getúlio Vargas a fazer aqui, quer dizer, as terras do Parque Nacional eram da família Guinle. As cabeceiras do alto, né? Que são o Carlos Guinle era dono do Comari, então você pega ali o Morro Santo Antônio, a vertente até do Soberbo até a altura do Parque Nacional pertencia ao Carlos Guinle. E do Rio Paquequer até perto ali da Igreja de Santo Antônio, aquelas terras da Granja Guarani, elas iam, a fazenda do Arnaldo Guinle, que a sede dele era ali em cima, ia até o Campo das Antas, Pedra do Sino, lá em cima, até próximo dos Castelos, em Petrópolis já. Então, aquelas terras, elas são parte, o Parque Nacional foi criado com essas terras baixas do parque,
que abrange ali a Barreira, a entrada do parque, toda aquela terra ali foi doada pelo Agora, como é Arnaldo que esse Carlos. pessoal comprou essas terras? Já veio de época de império? Não, essas terras pertenciam à Fazenda Marche, né? A Fazenda Jorge Marche, e as cabeceiras dessas terras pertenciam ao Marche, que eram as terras altas do Planalto de Teresópolis. Então, quando vai criar ali surge aquele projeto da criação da capital do estado em Teresópolis, uma empresa tinha que comprar todas essas terras para fazer uma cidade aqui. Então, as terras que já tinham sido do Marche e tinham sido vendidas a várias pessoas, foram compradas por um grupo de empresários, e esses empresários começaram a construir, então, a cidade de Teresópolis, e essas pessoas eram donas da terra. Quando a cidade não dá certo, a construção da cidade vai ter problemas lá com a questão da revolta armada, e a capital vai para Petrópolis por emergência, e o projeto de capital Teresópolis é abandonado, essas terras voltam a ser vendidas novamente, né? E Teresópolis, ela tem essas terras altas de Teresópolis, elas são protegidas porque lá na planta original da cidade, para essa cidade que seria a capital, foi estabelecido que não se podia construir acima de 1.000 metros. Então, todos esses bairros que surgiram aí na cota 1.200, 1.300, eles foram autorizados depois, para proteger a salubridade da várzea, a salubridade das terras baixas, onde seria a capital do estado, acima de 1.000 metros não podia construir. Então, Morro dos Pinheiros, Fazendinha, Jardim Trombetas, Iucas, Ingá. Não podia construir. Tudo isso não podia construir, seria mata. Mas eram propriedades particulares, porque alguém era dono dessas terras. E aí, quando mexeram na lei, e lá nos anos 40 começaram a surgir os bairros altos, chegou até 1.300 a cota. Muitos bairros invadiram, subiram um pouquinho mais que 1.300, e acima dos 1.300 surgiram, então, muitas favelas, né? São as terras de ninguém, e aí aquela necessidade de ocupação dos anos 60, né, quando há um processo migratório interno muito forte no Brasil, com a região norte-nordeste vindo para construir Brasília, né, vem a ocupação da Baixada Fluminense, aquela coisa do Tenório Cavalcante, tudo isso aí é final dos anos 50 e 60. Então, você vai ter também, né, há um processo de movimentação muito grande no Brasil, e muita gente vem para o Rio de Janeiro, e quando olha isso aqui, não chega ao Rio, né? Resolve ocupar as terras altas de Teresópolis, onde deveriam estar sendo preservadas as matas para que tivesse a salubridade do lugar, como prevê o contrato de criação da cidade em 1890. Vanderlei, tem algumas pessoas aqui falando com você, Um prazer, inclusive falar. querendo comprar livro, olha só, hein? Grécia Silveira, bom dia, Hélio, bom dia, Vanderlei. Márcio Danilo, que está em Abu Dhabi, está lá nos Emirados Árabes. Mas pode receber o livro lá também. Ele botou aqui, temos que parabenizar a nossa polícia pelo belo trabalho, são muito bons. Os projetos sociais de jiu-jitsu e os demais estão fazendo a grande diferença. Alô, prefeito, abraça os projetos sociais de nossa cidade. Hélio, com o senhor, mesmo Márcio Danilo continua. Hélio, com o senhor Vanderlei, fale com o Vanderlei que eu preciso dos últimos 3 livros dele. E esse que ele vai lançar, sou apaixonado pela história de nossa cidade e pelas curiosidades. Ele está nos Emirados Árabes. Mas a esposa dele está aqui em Teresópolis, viaja dia 29. Então já vai levar o livro, certamente. Ela viaja e está pedindo os 3 últimos livros. Já quero parabenizar pelo programa e trazer para os mais novos, trazendo para os mais novos a nossa história. Elza Pacheco, bom dia, querido Hélio e Vanderlei. Gosto muito da participação de Vanderlei, aprendo muito sobre nossa história. Parabéns pelo programa. Estou assistindo em Cabo Frio. A Elza está com a vida ganha, né? Com a vida ganha, Elza. Trabalhou muito, né? Elza, nossa companheira de diário, né? Ela escreveu no diário por uns 2 ou 3 anos, lá naqueles anos 90, né? Um abração para a Elza e para todos que estão assistindo a gente, de lugares tão distintos, não só de Teresópolis, né? Elza não quer mais nada com a vida, só Nesse quer passear sábado na praia. agora, dentro da Feira Leterê, né, que é esse evento que a Prefeitura está fazendo no Pedrão, aliás, um bom evento, porque não só leva as crianças para ter o contato com o livro, mas dá condição dessa criança de adquirir e escolher o seu próprio livro dentro da feira, né? Muito interessante esse formato de feira, até porque é bancado pela educação, a educação está com dinheiro sobrando pelo ladrão, vamos esquecer esse ladrão, a educação está sobrando com o dinheiro, né? O dinheiro não está faltando por lá, e é bom que seja aplicado numa iniciativa que vai permitir outras pessoas a terem interesse pelo livro. No sábado, nós vamos estar lá dentro no estande da Academia de Letras, e vai ter lá um lançamento coletivo
eu vou estar lá apresentando lá esse Viagem ao Passado, que é o livro que a gente lançou no início de julho, né? E quem sabe, né? Eu acredito que até a eleição, final de setembro, a gente está lançando esse livro das eleições em Teresópolis, que o livro ficou grande demais, vai ter que ser feito em 2 volumes. A minha ideia é fazer o volume 1. Eleições de Teresópolis? As eleições em Ficou Teresópolis. Ficou grande. Daria, se fosse fazer num volume só, daria perto de 700 páginas, isso é inviável para um livro. Fica difícil de manusear. Então, a gente pretende fazer 2 livros de cerca de 350 páginas. O volume 1, contando a história de 1922 até 1972, sai agora, em setembro, e até o fim do ano sai o volume 2, pegando de 72 a 2022, que é o período que eu presenciei. Né? Até agora. Eu não votei, nem participei da eleição. Você está contando ali a história de quando apagou a luz? É bem recente isso, né? Muita gente lembra, né? Foi interessante separar o livro em 2 momentos, porque de 72 para baixo, você tem muito pouca gente com memória desse tempo, né? Então é mais uma pesquisa histórica. Agora, de 72 para frente, já pegou Malhard, em 73, que ele foi eleito de 72 para 73 e 76. Ainda teve uma sobrevida na política, sendo candidato mais algumas vezes, não obtendo sucesso, né? Mas aí você vai ter personagens nesse período muito interessantes, né? Carregal, Ezequiel, a família Freitas, muitos personagens que ainda estão por aí, né? Em que existe memória dessa gente, vai estar nesse volume 2, que é o que lança depois da eleição. Eu acredito que já com o resultado dessa eleição de 2022 vai ser um livro até inédito e mata esse assunto de eleição, né? Que eu já estou cansando disso. Estou desde 2009 nesse trabalho e o livro insiste em não ficar pronto. Eu tenho uma passagem, eu vou relembrar ali de amigos que não estão mais aqui. Eu tenho uma passagem muito interessante com o Carregal. O Carregal foi um grande amigo que eu tive. Algumas inconfessáveis, né? Hã? Algumas inconfessáveis. É verdade. Aí teve o troféu Mulher de Pedra, que você lembra, participou do troféu Mulher de Pedra. Nós participamos, né? Teve uma época um tempo áureo de Mulher de Pedra, né? Era disputado, mais disputado que o título de cidadão honorário. Todo mundo queria o troféu Mulher de Pedra. E aí, o Carregal ganhou o troféu Mulher de Pedra. Né? O secretário de Desenvolvimento Social já chegou, o Valdec já está aqui com a gente. O Márcio está lá em Abu Dhabi dizendo que quer os livros. E aí o Carregal ganhou o troféu Mulher de Pedra, mas não ganhou não, ganhou 10. Caramba. Ele saiu assim, rapaz, você não estava lá nesse dia, não? Rapaz, ele saiu de lá de dentro não me lembro onde foi a festa, com 10 troféus. Carregou, conseguiu 10 troféus, né? E merecido, certamente, né? Luiz Carregal, saudade grande do amigo figura. aí. E agora, essa semana, o nosso Beto Rosa, né? Esses personagens da política antiga estão indo embora, né? Está na hora também, né? O mundo está reciclando, né? O homem vai se reciclando, Tá né? na hora E vão do pessoal ficando as morreu? experientes, né? Não, é o período, né? É o ciclo de vida que vai se concluindo, né? Eu tenho um olhar assim, muito crítico para essa coisa das pessoas que não conseguem entender o ciclo da vida, né? Nós temos que entender que nós temos o período de criança, o período de adolescente, o período de desenvolvimento, o período de ação, o período de acomodar o corpo e assistir, né, as coisas acontecerem, e muitos conseguem até avançar um pouquinho daquela média de idade, 60, 70, 80 anos, chegar a 90, 100 anos, né? Tem alguns amigos aí com mais de 100 anos, e com cabeça boa, isso é muito interessante, né? É muito bacana ver uma pessoa idosa, uma pessoa com 80 anos, né, 90 anos, lúcida, lembrando de tudo, conversando sobre tudo, sendo útil até, né? Tem muita gente com 90 anos trabalhando. Que loucura isso, né? É verdade. Imaginar que tem gente aí com 90 anos ainda trabalhando e produzindo muito mais do que muito novo aí de 30 anos que está só respirando, né? Gastando tempo. Nós temos uma senhorinha ali no Morro dos Feus. Ela agora não está muito bem, não. Ela está com 98 anos. Eu tive com ela há uns meses atrás e ela me conta histórias, mas ela não está bem. Agora, aos 98 anos, começou a pesar na cabecinha dela. E ela, agora, até uns 6 meses atrás, ela me contava histórias de 40, 50 anos atrás da Assembleia de Deus. Como era a vida na Assembleia de Deus, quem eram os pastores, lá na Barra do Imbuí. Está com 98 anos. Essa conversa é muito boa, sempre deixa registros, né? Sim, com certeza. Vanderlei, patrimônio histórico, eu estou em cima da hora de um comercial, o secretário já chegou. Hoje é dia do patrimônio histórico. Então, eu só tenho meia hora para falar sobre isso. Só? O 17 de agosto é o dia do patrimônio histórico, e às vezes as pessoas não compreendem a importância, não só da data comemorativa, né, mas é uma data também de reflexão sobre, sobre o patrimônio,
que remete a gente a lembrar e a cultuar e a olhar, né, para esse espaço, né, que houve num tempo passado e que refletiu e que repercutiu na formação da cultura local, né? Então, você olhar para os sítios históricos de uma cidade é muito importante, e fazer essa reverência, protegendo e entendendo, né, a importância deles, é muito importante. Teresópolis, nós temos aí diversos sítios históricos, pena que a preservação da memória não foi muito eficiente e nós perdemos muita coisa interessante, coisas, inclusive, que contaram a nossa própria história, né? Imaginar que nós tínhamos aqui uma casa construída em 1850, ainda tempo do March, né? Construído pelo administrador do March, que é a casa do Richard Rich, ali na Avenida Provincial, depois de Moreira, e que depois se tornou a casa das Irmãs Perry, uma casa dessa que quase vira um museu. Ali tinha que ser um museu, né? E a família Perry queria que fosse ali um museu. Ela ofereceu aquilo para o IFAM para ser construído ali um museu. E naqueles processos políticos, né, e até pelo desinteresse natural por esse assunto da cultura, que é muito comum nas administrações, se perdeu aquele bem, e hoje está lá um terreno praticamente baldio, está um bem tombado e derrubado, que se perdeu. E ali contava a história da construção, né? Você tinha ali paredes de estuque, você tinha ali essa referência do tempo dos ingleses, lá de 1818 a 1850. Né? Você tinha muita história ali. Mas nós temos ainda outros prédios. Temos o privilégio de ter uma casa do período das vilas em Teresópolis, que é a Casa da Memória Tudalmaço, que o nome daquela casa ali se chama Vila Cecília. Cecília é o nome da mulher do dono da casa, o prefeito Zelino, que construiu aquela casa nos anos 1920, e ele deu a ela o nome da esposa, que era uma prática muito comum dos anos 10 e 20 e 30 em Teresópolis. Ele fazia uma casa elegante. E isso é interessante, olha como é que é bom a gente olhar, fazer essa reflexão no passado. Imagina se você dá o nome da sua esposa, da sua namorada, para um prédio, para uma casa, é claro que essa casa vai ser sempre bem pintada, o telhado vai ser bem cuidado, os jardins, né? Então você tinha um carinho muito grande com aquilo, porque aquilo era uma extensão das pessoas, né? A casa era um cartão postal daquela família, porque ela levava o nome da família. Então, esse apego, não é o apego ao bem material, é o bem sentimental, né? Você olhar para aquele patrimônio, os jardins de Teresópolis eram muito cultuados, as pessoas vinham não apenas para olhar para o dedo de Deus, para o lago, olhavam também para os jardins das casas, ao ponto de algumas propriedades, o dono da casa abria a casa, deixava o portão aberto para quem estivesse passando por Teresópolis e quisesse entrar e tomar um café com ele, tomar um chá, entrava, passava, visitava todo o terreno, batia na varanda, batia a palma na varanda e tomava um café por ali e ia embora. Pessoas que ele nunca tinha visto. As residências abriam assim para os visitantes. Essa era a nossa forma de receber as pessoas lá nos anos 1920, 1930, né, que é o auge ali do período das vilas. E esse comportamento nosso com relação aos visitantes se reflete nos dias de hoje. Né? Você vê que Teresópolis recebe melhor do que outros lugares. Recebe bem. Então, você tem lugares que você vai, aí tem cidade que você vai, que você passa e que ninguém nem olha para você. Aqui há um interesse das pessoas em querer saber quem é aquele casal, quem é aquela família que está visitando a cidade. E, claro, que não acontece mais diante dos riscos que isso representa, né? Você abrir sua casa, deixar o portão aberto para qualquer pessoa entrar e te conhecer, hoje e conhecer o seu jardim, hoje não pode mais. Mas esses exemplos dos anos, de quase 100 anos atrás, né? Se reflete ainda na nossa forma de ser hoje. Isso é a cultura, isso é o patrimônio que você deixa, né, de uma geração para outra, de um tempo para outro. Né? Então, essa data do patrimônio histórico é muito importante, e lembrando que pichar um patrimônio histórico, destruir um patrimônio histórico, tem pena dobrada. Né? Uma coisa é você destruir um patrimônio particular, né? Ou até um patrimônio público, mas um patrimônio que seja considerado patrimônio histórico, a pena é dobrada. E a pena é tão grande que nossos patrimônios históricos destruídos estão aí sem nenhum tipo de punição. Né? O Vanderlei e o Colégio da Bloch? Querem mexer no Colégio da Bloch? O Colégio da Bloch ele foi tombado meio que no supetão. Né? Embora havia um depoimento oral, muita conversa de que aquele projeto era do Niemeyer, mas não tinha nada confirmado disso. Né? E, em 2006,
o ambientalista Vidocq Casa, né, muita gente lembra dele aí, inclusive vai ser o nome, está confirmado o nome do Vidocq para o Parque Estadual dos Três Picos, a sede aqui do Vale da Revolta. Foi decidido essa semana na Assembleia. E o Vidocq fez, a prefeitura resolveu fazer um puxadinho lá na escola, um puxadinho para proteger as salas de aula, e o Vidocq fez uma denúncia no Ministério Público em 2006. E quando eu fui secretário em 2009, chega para a cultura uma intimação daquilo lá, como é que é isso? Cadê o tombamento? Por que a cultura não fez nada com essa agressão a um bem tombado? E aí a gente foi descobrir que não havia tombamento para o Gindablock, conforme informado ao Ministério Público. Mas, na resposta, a gente preparou um dossiê, né, ali com o prestígio da Regina Rebelo, que era diretora do Serviço Patrimônio Histórico, a gente preparou um dossiê do Gindablock para o Ministério Público, onde nós comprovamos que o projeto era, de fato, do Niemeyer. A gente fez o levantamento, fez um histórico e demonstrou o interesse da cultura em que fosse feito tombamento. Esse processo deu andamento e, em 2013, curiosamente, no período que eu voltei a ser secretário, em 2013, por mais um ano, chegou, então, a fase da publicação do decreto e o prédio foi tombado a partir dali. Não pode mexer. Não pode mexer. O prédio tem características, o que está ali, o que está tombado, são os traços do Niemeyer. Então, qualquer interferência, cobertura de quadra, aumento de sala, criação de anexo, aquele muro que a FES construiu dentro do terreno do Gindablock, que não podia ter construído, porque já era um bem tombado quando foi construído, o tombamento é de 2013, aquele muro é de 2019, aquele muro enorme ali, dentro do terreno do Gindablock, e a FES faz divisa com o Gindablock. Aquilo ali tem que ser resolvido, porque são agressões. Você precisa olhar para aquele prédio e contemplar os traços do Niemeyer. Então, qualquer interferência de um outro arquiteto, de uma outra engenharia que for feita ali, é um crime ao patrimônio histórico. Nós não podemos admitir isso. Então, não se trata apenas do crime de transformar uma boa escola de 400, 500 alunos num escolão de 1.000 alunos, que já é um crime contra a educação, né? Porque nós temos esses hábitos de puxadinho em Teresópolis. Nós tivemos muitos prefeitos em Teresópolis que fizeram grandes obras, né? E elas estão aí, muitas delas estão aí ainda. E temos os prefeitos de puxadinhos, os que só fazem reformar a escola. Ou então arrancar uma parede e arrancar uma placa do prefeito anterior e colocar a sua. Esse tipo de política é muito ruim. No caso do Gindablock, me afeta, e eu acho que afeta muito a sociedade, porque está se tratando de um bem tombado, como patrimônio histórico. E é uma estupidez muito grande você alterar essa característica do prédio, porque numa cidade turística, um bem tombado é um ponto de visitação, de atração turística. Então, quando você deturpa e compromete essa característica inicial do prédio tombado, você está impedindo, inclusive, a contemplação do visitante, né? E que nós temos que sempre ter essa preocupação com o turismo. Com um pouco mais de cultura, ele vai passar ali, vai olhar e falar, aquilo ali é do Niemeyer, aquele traço ali, o auditório, né? Você vê que aquilo ali é do Niemeyer, que é o traço dele. E é um privilégio. É a marca dele em Brasília, é a marca dele em Belo Horizonte. São poucos municípios do interior do Brasil, alguns de capital ainda tem, mas são poucos do interior do Brasil que têm um projeto do Niemeyer. Então, você ter um projeto do Niemeyer na sua cidade é um privilégio sem tamanho. Então, temos que valorizar isso, ao ponto de colocar até mesmo nos folders de campanha da cidade, de chamamento para os turistas, temos um projeto do Niemeyer na cidade. Mas nós temos que ter esse projeto protegido, tombado, que já está, perfeito, e protegido e não alterado. Eu sei que tem ambições aí da educação de ampliar ali a escola. É muito mais fácil colocar mais 30, 50, 200 alunos numa sala do que fazer um prédio novo, arrumar um terreno, fazer um projeto, criar um prédio novo e estabelecer uma nova escola. Isso é trabalhoso, realmente. Mas nós temos mais de 100 escolas que foram feitas assim, né? Muitos prefeitos fizeram muitas escolas. Então, é preciso que esse prefeito agora faça uma nova escola para o Alto, já que ele precisa de mais espaço para os alunos do Alto. Mas destruir um patrimônio histórico, sob o pretexto de ampliar, de mudar ele, porque é destruir, você destrói o traço original do arquiteto, é um crime que não se pode admitir. Eu acredito que isso aí, como é mais uma promessa do prefeito, e o prefeito não é de cumprir promessa, ele só promete, parece que ele está em campanha eternamente, ele certamente não vai cumprir essa promessa que ele fez. E ainda bem que ele não é de cumprir promessa, porque seria um crime muito grande contra a cidade fazer essa alteração nas características do prédio de Gindablock, que é um bem tombado.
Vanderlei, muito obrigado pela participação mais uma vez de hoje. Vem aí o livro novo falando das eleições, falando de eleições em Teresópolis. Você vai conhecer o dia que apagou a luz do fórum na contagem de votos e vai saber também, que está no livro, né? E vai saber também sobre o candidato fantasma. O Valdec está rindo ali que ele estava lá. E muitas outras coisas. No dia que apagou a luz dentro do fórum. Essa história tem que ser recontada. Então tá certo. Eu vou para o comercial, na volta eu vim conversando com o Valdec Amaral, secretário de Desenvolvimento Social, com novidades. Mais uma vez, lembrando a vocês o seguinte, daqui a pouco eu vou almoçar lá no Açaí do Alto, estarei almoçando lá, e a Gota Elétrica tem em Albuquerque, tem Gota Elétrica, está cheio de promoção aí a Gota Elétrica. Tem Gota Elétrica em Albuquerque, tem no Alto, tem em Araras. Atenção, pessoal do interior, Gota Elétrica em Albuquerque, cheio de promoções, do início ao fim da sua construção, ok? Pensou construir, pensou Gota Elétrica, eu volto já.